E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre fase postulatória do processo. E nesse vídeo vamos encerrar de uma vez por todas o tema citação. Nesse vídeo nós vamos analisar a famosa citação por edital. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera. Então nós já falamos aí bastante sobre citação. No vídeo passado a gente deu uma atenção especial à citação por hora certa. Eu até esqueci de comentar com vocês um detalhe bem interessante, que a citação por hora certa, ela é válida, ela pode ser utilizada lá no processo penal. E como o Código de Processo Penal não fala nada, não disciplina o procedimento, a citação por hora certa lá no processo penal segue o mesmo procedimento do processo civil, procedimento que nós vimos no vídeo passado. Tudo bem? Dito isso, nós vamos então trabalhar agora com a citação por edital. E o que é a citação por edital? Ela tem de famosa, que todo mundo conhece, né? Infelizmente, ela tem de ineficiente. Tanto é que o Código de Processo Civil reserva a citação por edital como sendo a última hipótese, a última possibilidade. Somente se nenhuma outra citação deu certo, se nenhuma outra citação foi possível, nós utilizamos a citação por edital. Então a citação por edital, ela tem esse caráter residual, digamos assim, tudo bem? Eu vou chamar agora a nossa lousa para que a gente possa sistematizar as principais informações sobre a citação por edital. Vem comigo então. Bom, galera, então a gente, nesse vídeo, vai dar uma olhada na citação por edital. Citação por edital. A citação por edital, ela começa a ser trabalhada lá no artigo 256 do Código de Processo Civil, tá? E aí, nos dispositivos seguintes, ele continua dando o tratamento aí da citação por edital. Bom, conforme eu disse para vocês, é que a citação por edital, ela só deve ser utilizada quando todas as outras modalidades citatórias se mostraram impossíveis, se mostraram inviabilizadas, ok? Não se esqueça que a citação por edital é uma citação ficta, tudo bem? Assim como a citação por hora certa. Então, dizer que a citação por edital é uma citação ficta significa dizer que não existe certeza quanto ao seu recebimento pelo réu. Eu não tenho certeza se o réu tomou ciência da citação, se ele tomou ciência da existência do processo. Tudo bem? Bom, então veja, quando é que nós vamos ter aí a citação por edital? Conforme eu disse, eu preciso que todas as outras espécies de citação tenham sido inviabilizadas, tá? E aí o que acontece? O Código de Processo Civil, ele diz assim, ó, para você utilizar a citação por edital, você tem que esgotar as outras modalidades, então você tem que deixar a citação por edital por último, mas eu vou prever algumas situações em que você vai poder utilizar a citação por edital, ainda que você não tenha esgotado as demais. Então, olha só, regra geral. Citação por edital é a última, depois que esgotou todas as outras. Mas o Código de Processo Civil prevê exceção. Então o Código diz, nos casos que eu vou te apresentar, você
pode utilizar a citação por edital, mesmo sem ter esgotado as outras. Tudo bem? Professor, quando que eu vou poder usar a citação por edital? Independente de ter esgotado as demais. Olha aqui que eu vou te mostrar. Primeira situação é o caso do citando desconhecido. Citando desconhecido. Ou citando incerto. Então, nesta situação do citando desconhecido ou do citando incerto, eu posso utilizar a citação por edital independentemente de ter utilizado as outras. Por que, professor? Porque no caso do citando desconhecido ou incerto, eu não preciso usar as outras. Ué, é simples, porque neste caso eu não vou nem conseguir usar as outras modalidades de citação. Percebe? Bom, e aí? O que é o citando desconhecido ou incerto? O citando desconhecido é aquele que eu sei que existe, tá? O citando desconhecido, eu sei que ele existe, mas eu não tenho e eu não consigo obter a sua identidade. Então, o autor da ação, ele sabe que o réu existe. Ele sabe que o réu existe, mas ele não consegue de nenhuma maneira obter a sua identidade. Esse é o desconhecido. O citando incerto é aquele que o autor até mesmo duvida que existe. É isso mesmo. No citando incerto, o autor da ação, ele tem dúvidas até mesmo quanto à existência do réu. Nossa, professor, mas você pode dar um exemplo, né, uma hipótese em que eu poderia ter citandos desconhecidos ou incertos? Veja, pense em uma situação em que eu tenho numerosos réus. Eu tenho muitos réus, como por exemplo, naqueles casos envolvendo esbulho possessório. Então eu tenho grupos de ocupantes de terras, e esses grupos, eles são muito grandes, muito vastos, né? Eu tenho ali 100, 200 famílias que compõem aquele grupo, e esse grupo realiza esbulhos possessórios, eles invadem propriedades, né? Nesse caso, você tem citando os desconhecidos ou até mesmo incertos, né? Você já imaginou? Imagine que eu tenho uma fazenda e a minha fazenda é invadida por um grupo desses. E eu quero ingressar com uma ação. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma fazenda, né? E essa minha fazenda, ela é invadida por um grupo desses. E aí eu quero entrar com uma ação possessória para que esse povo vá embora da minha fazenda, né? Veja, você já imaginou se eu for até o acampamento, se eu for até o grupo lá que invadiu para pedir a identidade de um por um? Falar, olha, eu quero entrar com uma ação contra vocês, por isso eu estou aqui pedindo a identidade de vocês. Vocês já imaginaram? Então é claro que nesse caso não é possível. Essa é uma típica situação em que eu posso utilizar a citação por edital. Tudo bem? Agora, é bem verdade que você tem que ficar atento, porque nesses casos em que eu tiver grandes grupos de ocupantes de terra, o Código de Processo Civil diz assim, ó, se você, autor, conseguir identificar alguns desses ocupantes, em relação a esses que você identificou, você tem que utilizar a citação pessoal, tá? Esses você tem que utilizar citação pessoal. Então, você pode, por exemplo, mandar ao oficial de justiça. Agora,
Nos demais que eu não conseguir identificar, eu posso utilizar a citação editalícia. Tudo bem? Professor, que outros casos, então, que outras possibilidades eu poderia encontrar aí, eu poderia me valer da citação por edital? Segundo caso é quando eu tiver o lugar ignorado ou incerto. Lugar ignorado ou incerto. Qual é a diferença? Bom, lugar ignorado é aquele em que eu não tenho conhecimento. Então, lugar ignorado é o que não se tem conhecimento. E o lugar incerto é o local sobre o qual não se tem certeza. Tudo bem? Então, lugar ignorado, eu não sei. Tudo bem? Então, eu não tenho a menor ideia de onde este réu ele possa estar. O lugar incerto é um que eu tenho uma noção, né? É o local em que eu eu acho que eu posso encontrá-lo em tal lugar, mas eu não tenho certeza, tá? Ah, professor, essas diferenças, elas na prática são importantes? Claro que não, na prática elas se confundem, então não tem a menor necessidade essa distinção. Nesses casos, tanto o lugar ignorado quanto incerto, eu não consigo encontrar o citando, eu não consigo localizar o citando. É claro que hoje essa hipótese ela acaba ficando um pouco mais restrita, porque hoje eu tenho bancos de dados que são disponibilizados por órgãos públicos, como, por exemplo, a Receita Federal, a Justiça Eleitoral, concessionárias de serviços públicos, né? Então eu peço lá para o juiz, por exemplo, expedir um ofício para a empresa de luz, telefone, gás ou água, e aí eu peço, né? Falo, olha, o juiz, expede um ofício, por favor, pede para essas empresas os dados, né, do réu. Mas às vezes nem assim eu consigo, né? Nem assim eu consigo. Então, pensa aí numa pessoa que não tem documentos, pensa numa pessoa que é uma pessoa perdida no mundo, né? Ela não tem cadastro em absolutamente nada, né? Não tem no Serasa, não tem no SPC. Nesses casos aí, eu tentei de todas as formas localizar, né? Tentei de todas as formas localizar o réu, localizar informações sobre ele e não consegui. Se eu tentei e não consegui, aí eu peço para o juiz a citação por edital. Tudo bem? Falo, ó, juiz, eu tentei. Fui ali, fui aqui, busquei ali, busquei aqui, mas não consegui. Por favor, o réu encontra-se em lugar ignorado ou incerto. Eu gostaria que o senhor deferisse a citação por edital. Tudo bem? Agora, cuidado, porque o trabalho para encontrar o réu, ele tem que ser um trabalho verdadeiro. Não é assim, tentei uma vez, não consegui, já vou pedir a citação por edital. Não, cuidado. Para pedir a citação por edital, você tem que ter esgotado essas possibilidades, tá? Citação por edital você não pode pedir à torta e à direita. Terceira situação em que a citação por edital se revela possível é quando eu tenho um lugar inacessível. Eu tenho um lugar inacessível. Professor, o que é lugar inacessível? Lugar inacessível é aquele em que o serviço postal, o serviço de entrega, não tem acesso, ele não chega até o lugar, e também o oficial de justiça, né? Então, um lugar inacessível é aquele lugar que não chega correio e nem chega o oficial de justiça, tá?
Então, às vezes, né, infelizmente, em que pese nós estejamos aí em pleno século XXI, esses lugares inacessíveis, eles existem, principalmente naquelas comunidades, né, em que eu tenho precárias condições de vida, tenho uma estrutura extremamente pobre, e aí eu não tenho possibilidade do réu, né, do jurisdicionado ter aí digamos assim, o acesso, ter esse conhecimento, tá? Então, às vezes, né, repito, se eu conseguir identificar um outro endereço, aí tudo bem. Porque às vezes pode ser que o réu more num lugar inacessível. Ele mora lá numa comunidade, ele mora numa palafita, mas pode ser que eu consiga o endereço do trabalho dele. E lá no trabalho dele eu consiga mandar carta, consiga mandar oficial de justiça. Nessa situação eu não vou usar a citação por edital. Entendeu? Então, se eu pesquisei, puxa, eu vi que ele mora num lugar inacessível, mas ele trabalha num local super conhecido, de fácil acesso. Opa, eu peço a citação pessoal dele nesse local de trabalho. Tudo bem? Agora, tem um outro detalhe também sobre esse lugar inacessível. Porque se essa inacessibilidade ela for temporária, não será caso de citação por edital. Então, por exemplo, o réu mora num bairro, ele mora numa localidade que chega serviço postal, chega oficial de justiça, mas teve uma calamidade pública, teve uma inundação, por exemplo. Então, o lugar em que o réu mora está temporariamente inacessível por causa da chuva, por causa da inundação. Nesse caso, não é para você pedir citação por edital. Não é. Por quê? Porque o caminho correto é você requerer ao juiz prorrogação de prazo. Entendeu? Prorrogação de prazo. Você fala, olha, o juiz, o réu, ele mora num determinado lugar que foi muito afetado pelas chuvas. Então, esse lugar, ele está temporariamente inacessível. Não é culpa de ninguém, não é culpa minha, não é culpa do réu, não é culpa de ninguém. Foi um desastre natural. Então, o que nós vamos fazer? Por favor, juiz, me concede mais prazo. Prorroga os prazos, tudo bem? E nesse caso, não deve-se pedir a citação por edital. Que mais, professor, que nós temos? Deixa eu mudar de tela. A quarta situação que eu vou colocar para você é uma situação, digamos assim, genérica, né? Uma situação genérica. Outros casos previstos na lei. Então aqui o Código de Processo Civil ele trabalha com uma fórmula aberta, né? Outros casos previstos na lei. Então, às vezes o que acontece? O legislador ele consegue, né, prever algumas situações, né? Falar, ó, quando tiver local inacessível, quando tiver local incerto, enfim. Mas existem outras situações específicas que o próprio Código de Processo Civil fala, ó, nesse caso aqui, vamos citar por edital. Nesse caso aqui, vamos citar por edital. É o que acontece, por exemplo, em alguns casos envolvendo ações possessórias. Né? Então, se você der uma olhada, por exemplo, no artigo 554, parágrafo 1º do Código, você vai ter lá um caso específico da ação possessória. Se você for no artigo 830, parágrafo 2º, você vai ter um caso de citação por edital no processo de execução. Enfim, são casos específicos que a própria lei, que o próprio Código de Processo Civil trabalha. Tudo bem? Professor, e sobre os requisitos?
e sobre os requisitos para que o juiz defira a citação por edital. Veja, o juiz ele tem que deferir a citação por edital. Você tem que pedir, tá? Você tem que pedir para o juiz a citação por edital. Citação por edital é um negócio ineficaz, é um negócio caro, tudo bem? Então você tem que ter aí alguns requisitos. Primeiramente, quando você pede para o juiz a citação por edital, você, autor, precisa comprovar uma daquelas circunstâncias autorizadoras que a gente acabou de estudar. Então, só para voltar aqui na tela. Se você vai pedir citação por edital, você, autor, tem que demonstrar que o citando é desconhecido ou incerto, que ele está num lugar ignorado ou incerto, ou que o lugar é inacessível, ou então que se trata de uma situação prevista na lei. Então você tem que demonstrar, tudo bem, que essas circunstâncias elas estão presentes. Tá, professor, e aí? Como que eu comprovo? Depende, né? A comprovação dessas circunstâncias depende caso a caso. Então eu posso, por exemplo, comprovar essas situações através de certidão do oficial de justiça, né? Então, o oficial de justiça certifica, ele atesta que o citando se encontra em local incerto e não sabido, por exemplo. Ou então, o que acontece? Não dá para utilizar aí o oficial de justiça a simples afirmação do próprio autor. O autor fala, ó, juiz, tentei de todas as formas, não consegui localizar o réu, então eu peço citação por edital. Professor, mas e se o réu, aliás, e se o autor, ele pedir a citação por edital sem preencher os requisitos? E se ele dolosamente fala que está presente uma circunstância que autoriza a citação por edital, mas na verdade essa citação ela não existe? Bom, nesse caso, você deve dar uma olhada no artigo 258 do Código de Processo Civil, porque o 258 diz que se a parte requerer a citação por edital fora das circunstâncias autorizadoras, e claro, né, a parte proceder com dolo, ela acabará pagando uma multa. Então, ó, vai ter uma multa. E essa multa, ela será uma multa de 5 vezes o salário mínimo. Multa de 5 vezes o salário mínimo. E essa multa, ela vai ser revertida em benefício do citando. Essa multa vai para o réu, conforme o parágrafo único do 258. Tudo bem? Que mais, professor, que a gente tem aqui sobre a citação por edital? Bom, eu não vou aqui conversar com você sobre digamos assim, os requisitos de forma do edital, né, as formalidades do edital. Isso está no Código de Processo Civil, você, através de uma simples leitura, consegue identificar. Tá? Agora, o que você só precisa ficar atento é quanto à publicação do edital. Publicação do edital. Por que eu digo para você ficar atento quanto à publicação do edital? Eu digo isso porque o CPC de 2015, ele alterou, né, essa publicação do edital. O CPC 2015, ele previu uma publicação muito mais simples e econômica, né, em relação ao CPC de 73. Porque o que acontece, né? O CPC 2015, ele agora determina que o edital
ele tem que ser divulgado na rede mundial de computadores, tá? Então ele tem que ser divulgado na internet. Além, vou colocar aqui, tem que ser divulgado na internet, na rede mundial de computadores. Além da internet, ele tem que ser publicado na página do respectivo tribunal, tá? TJ de São Paulo, TJ Minas Gerais, TRF Terceira Região, enfim. Tem que ser na página do respectivo tribunal e também no site do Conselho Nacional de Justiça. Existe uma plataforma própria do CNJ que deve aí ter também as publicações de editais, tá? Bom, professor, mas veja, poxa, esses lugares aí, quem é que garante que o citando vai ver? Bom, realmente, não tem nenhuma garantia de que o citando vai ver. Mas até aí, no regime anterior, também não tinha. Porque no regime anterior, você tinha que ter publicação no Diário Oficial, jornal local, né? E, conclusão da história, também não havia nenhuma certeza que a pessoa fosse ler, porque ler editais não é, sem sombra de dúvida, algo comum. Outro ponto também, uma outra inovação do CPC, é que é possível que a publicação do edital, ela também ela também ocorra em jornal local, de ampla circulação, ou qualquer outro meio de comunicação. Então o CPC 2015 ele não engessa, né? Não é só nessas três situações, nesses três locais que eu coloquei aqui. Não, eu posso ter a publicação do edital em jornal? Posso. Pode ter, por exemplo, numa rede social? Pode também, não tem problema nenhum. Aí vai depender de caso a caso, ok? Última informação para que a gente possa terminar o nosso vídeo diz respeito à figura do curador especial, tá? Curador especial. Veja, a citação por edital é uma citação ficta, já sabemos disso, tá? Só que o artigo 72, inciso 2 do CPC, diz que se o réu for citado por edital e ele for revel, nesse caso, o juiz vai ter que nomear curador especial para o réu. Então eu vou mudar a tela. Eu vou colocar como se fosse uma fórmula, né? Citação por edital mais revelia. Ou seja, o réu foi citado por edital e não contestou. Então o juiz vai ter que nomear um curador especial. Essa regra encontra-se no artigo 72, inciso 2 do Código de Processo Civil. Com isso, meus amigos, fechamos o tema citação, liquidamos aí os principais pontos que eu queria conversar com você sobre esse instituto tão importante para o processo civil. E no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo da fase postulatória. Forte abraço e bons estudos!